tempo da filosofia, ou para quem gosta de filosofia um pouco mais contemplativa, a gente consegue entender a partir de Platão que ele sempre trabalhou com o mundo das ideias. Se a gente tentasse pensar algo muito próximo a isso, é como se estivéssemos falando, estamos aqui agora tentando entrar não no mundo das ideias, né, mas tentando compreender também como se dá o pensamento no mundo virtualizado, como que esse pensamento é organizado. Só também entendendo que esse pensamento virtualizado não é o pensamento ideal, como dizia Platão. Bem, isso é só para a gente dar uma viajada filosófica aqui. Do ponto de vista da nossa proposta de hoje, eu tinha para falar sobre a virtualização da pobreza e os caminhos da educação. E aqui eu quero deixar bem claro que quando falo da virtualização da pobreza, eu não estou dizendo necessariamente sobre os cursos que são preparados em AD. Não estou dizendo da falta de acesso que as pessoas têm aos a tecnologia de modo geral, a dificuldade que as pessoas têm a acessar a tecnologia ou as ferramentas tecnológicas, ou a dificuldade que a maioria das pessoas tem em se tornarem alfabetizados tecnologicamente. Muito pelo contrário, a proposta aqui é outra. A gente já dá um passo à frente e tentar pensar como tem sido, de modo geral, esse processo de virtualização da pobreza. Não necessariamente do processo ou do acesso das pessoas às ferramentas tecnológicas, mas a virtualização da pobreza. O que significa isso? Que, de modo geral, se a gente pensar assim, o que tem aparecido na mídia, o que a gente tem acompanhado na mídia, as pessoas estão entrando em plataformas digitais para ter acesso a serviços sociais. Essas plataformas digitais, elas se apresentam já com dois problemas. O primeiro problema é acesso às plataformas digitais em função do nosso atraso na nossa alfabetização digital. A gente tem um déficit de alfabetização digital muito grande no Brasil. Apenas os estados do Sul, Sudeste, subindo um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de facilidade com relação ao acesso aos objetos tecnológicos. Também não é isso que estamos falando. Também não estamos falando ou criticando a forma com que o governo encontrou para fazer com que as crianças e adolescentes, para que a escola continuasse o seu processo, conseguisse dar conta da carga horária como é exigido nos currículos ou nas plataformas ou na plataforma curricular, no currículo de modo geral, no tempo que precisa ser cumprido. O que eu penso aqui com relação à virtualização da pobreza é um pouco mais complexo. Se nós pensarmos que hoje a gente entrou em um processo de financiarização ou de capitalismo financeiro, não é mais aquele capitalismo industrial, é um capitalismo um pouco mais financeiro, parte dos recursos ou parte dos processos que nos permite ter acesso aos recursos tecnológicos são também grandes empresas. E nessa perspectiva são também empresas capitalistas. Temos aqui alguns problemas para ser apresentados. Quando eu acesso de uma forma ou de outra estes lugares, eu acabo deixando ali também os meus rastros digitais. O que são os rastros digitais? Os rastros digitais são todos os acessos que eu tenho, todas as procuras que eu faço, tudo aquilo que eu proponho, tudo aquilo que eu cogito, tudo aquilo que eu busco, todas as minhas necessidades. E aí pode ser por diversos caminhos. Pode ser pela rede aberta, de modo geral, internet aberta, de acesso a todos, por meio de uma plataforma, que a gente pode pensar a plataforma de navegação, a gente pode pensar o Google como uma plataforma de navegação, e vou deixar o Google aqui porque é um dos mais ricos que temos até hoje. Pensando no Google como um dos mais ricos que temos até hoje, uma vez que eu entro no Google, por exemplo, e deixo lá uma informação, a informação que eu deixei ali, a minha busca, a minha procura, essa informação, ela diz para mim uma necessidade que eu tenho. Por enquanto, essas necessidades elas são muito mais utilizadas para aquilo que o mercado quer, aquilo que o mercado precisa. O mercado que eu falo é o grande mercado industrial, o grande mercado de produção e consumo. Até aqui não tem um problema. A grande questão é quando as pessoas mais pobres começam a ter necessidade de acessar essas plataformas para ter acesso a um serviço, essas pessoas também deixarão ali os seus rastros digitais, as pistas das suas necessidades. E aqui nós temos um paradoxo. Na maioria das vezes, a necessidade das pessoas não são as mesmas necessidades do grande mercado.
A necessidade das pessoas, as pessoas mais pobres, são necessidades de serviço das quais elas não têm por meio do grande mercado, por meio do modelo capital, por meio do setor terceirizado. Elas não têm acesso a esses serviços por meio do mercado de modo geral. Por não ter acesso ao serviço, que seria, entre aspas aqui, o consumo, o caminho que elas têm por fazer é buscar serviços que são prestados pelo Estado. Esses serviços que são prestados pelo Estado passam agora a ser digitalizados. É nesse processo de digitalização que as pessoas mais pobres agora são obrigadas a entrar, e não vejo a obrigação aqui como algo ruim, eu vejo a obrigação como algo bom, para mim é o que está por trás disso. As pessoas são obrigadas a entrar para ter acesso ao serviço. Haja vista o que nós acompanhamos agora com a mídia, que é você ter direito aos seus R$ 600, tem que baixar o aplicativo e assim por diante, fora os outros serviços. Uma vez que eu entrei um aplicativo desse, a depender da plataforma em que ele se encontra, eu vou deixar ali os meus rastros. Eu não sei a que plataforma o aplicativo que o governo concedeu, está concedendo para as pessoas, está ligado. Não sei se pertence ao Google, não sei se pertence à Amazon, não sei a quem pertence. Mas, independente disso, uma vez que eu entrei ali, necessariamente eu tenho que deixar algumas informações. Onde eu moro, renda, eu não sei como está organizado o aplicativo, mas onde eu moro, renda, nome, idade, assim por diante. Se pararmos aqui, aquilo que eu coloco ali, não sendo uma pessoa de renda, aquilo que eu coloco ali vai ser utilizado enquanto dados, enquanto informações que vai ficar armazenado em algum banco de dados, fica armazenado em algum lugar, digamos que fica armazenado em uma caixinha preta, fica tudo ali. E ali, esses dados serão utilizados de uma forma ou de outra. Bem, aí você me fala, o que o governo ou o que as grandes empresas digitais têm a ganhar com isso? Do ponto de vista do ganhar, de imediato parece que não ganha nada. Parece que elas oferecem o serviço. Mas os dados é que é o maior ganho. Só que esses dados, que são os maiores ganhos para as empresas, eles não dão retorno lucrativo. Porque as pessoas não têm o que consumir, não têm dinheiro para consumir as coisas que são colocadas ali. Quem é que ganha com isso? Apenas a empresa que vai usar esses dados. Bem, e como que ela irá utilizar esses dados? Como os dados são dados de informações, na maioria das vezes, pessoais, pode ser, e aqui é que está o risco, que nós começaremos a passar por uma certa ascensão dos dados, os dados terão uma grande ascensão, porque por onde passarmos, nós deixaremos rastros de nossas buscas. Nós teremos uma ascensão de dados, consequentemente, nós teremos, por outro lado, uma certa, não certa, né? Uma direta morte da política. Por que morte da política? Porque, de uma forma ou de outra, a política será organizada a partir de plataformas digitais. Não quer dizer que a política, a praça pública como lugar de política, irá acabar. Só quer dizer que, para eu ter acesso a mais informações, que são necessariamente informações que diz respeito a necessidades políticas, agora essas necessidades políticas elas começam a ser encontradas muito mais em aplicativos e assim por diante, que é justamente onde eu deixo os meus dados. Consequência disso para as pessoas pobres. As pessoas mais pobres se tornarão, de uma forma ou de outra, as pessoas mais pobres, eu falo todos nós, nos tornaremos, de uma forma ou de outra, cobaias das redes digitais. E essas redes digitais, elas não nos dão liberdade. Nós, de uma forma ou de outra, somos que obrigados sempre clicar alguma coisa ou aceitar algum contrato para ter acesso a algum tipo de serviço oferecido pela rede, pelo aplicativo e assim por diante. Se a gente quiser ter acesso a algum tipo de serviço, eu tenho que necessariamente aceitar um tipo de contrato. E se eu fizesse aquela pergunta que todo mundo já fez, quantas vezes a gente já parou para ler o contrato do começo ao fim para começar a acessar um serviço? Quantos de vocês leu todo o contrato do Facebook para aceitar utilizar o Facebook? Quanto leu todas as normas de segurança para aceitar colocar a sua foto lá? A gente não faz isso, porque nós somos educados para entrar diretamente sem criticar aquilo que nós entramos, sem criticar onde nós entramos. Com o serviço digitalizado, esse tipo de serviço que se dá por meio de Facebook e aplicativo, Facebook não, por meio de aplicativos e assim por diante, não vai ser diferente. A gente, para ter acesso ao serviço, necessariamente terá que aceitar certos contratos. E aqui está o primeiro problema. O primeiro não, um dos problemas. Quando eu aceito o contrato, não é mais um contrato apenas com o Estado.
É um contrato com o Estado, porque vai me oferecer um serviço. Para eu ter acesso ao serviço, eu preciso necessariamente ter acesso à internet, ter acesso ao aplicativo, ter acesso ao smartphone, isso para acessar o serviço. Mas quando eu assino o contrato, ao mesmo tempo, eu estou entregando os meus dados para quem? Para a prestadora de serviços do Estado. A plataforma ou para o servidor que está prestando esse serviço para o Estado, que na maioria das vezes é o próprio Google. Se cada um de vocês entrasse agora, ou entrar agora na Secretaria Digital, vai perceber que você pode vincular o seu e-mail institucional com a conta do Google. Veja bem, o e-mail institucional é um serviço do Estado, que é um e-mail institucional, que é um serviço do Estado. Você pode vincular as duas contas. O Google já não é um serviço do Estado, é um serviço de mercado, digamos assim. É uma empresa particular, digamos assim. Eu posso vincular as duas coisas. Qualquer um que entra agora vai perceber que você pode vincular a sua conta institucional do Estado com a sua conta do Google. E aqui, Estado e mercado, eles começam a andar juntos. E os meus dados, onde é que entro aí? Uma vez que eu entrei e coloquei as minhas informações, pode ir tanto para o Estado quanto para o mercado. E aqui o mercado que eu falo, o Google. Você percebe? Então, é aqui que está o primeiro enrosco que temos que pensar. Tem que ficar claro, não é nenhuma crítica a essa prestação de serviço. O que temos que tomar cuidado é como que os nossos dados estão sendo trabalhados e para onde esses dados estão sendo encaminhados. Bem, então vamos voltar para a nossa preocupação inicial, que é a virtualização da pobreza. O que significa virtualizar a pobreza? Virtualizar a pobreza, nesse sentido de acesso a serviços, seja do Estado ou seja por meio dos navegadores e assim por diante, é eu colocar um serviço dentro de uma plataforma digital e levar toda a pobreza, levar todas as necessidades sociais para dentro de um aplicativo. O fato de levar a pobreza e as necessidades virtuais para dentro de um aplicativo não quer dizer que eu resolvi o problema na sua base. Só quer dizer que agora eu virtualizei o problema. E aqui que está a virtualização da pobreza. Porque me parece, e aqui pensando de maneira bem crítica, que você, ao virtualizar a pobreza, você distancia o pobre da própria pobreza. Que para ele ter acesso agora às suas necessidades, ele também tem que ter acesso às suas necessidades que foram virtualizadas. Ele precisa usar os meios virtuais para ter acesso àquilo que lhe falta. É como se nós criássemos aqui duas possibilidades de pobreza: a pobreza real e a pobreza virtual. Só que agora a pobreza virtual ocupou um espaço muito maior, porque ela agora foi virtualizada, ela foi digitalizada. Tem algum problema quanto a isso? Nenhum. O problema é se a gente vai conseguir resolver também a pobreza real, uma vez que a gente colocou ela digitalizada. Ou agora a gente vai criar, de fato, agora vai ficar mais nítido ainda que nós temos dois mundos acontecendo, um mundo que é real e um mundo que é virtual. Se bem que virtual e real sempre caminharam juntos, estão agora mais junto ainda. Talvez o virtual consiga agora, ou está conseguindo agora, ocupar muito mais espaço das nossas vidas particulares do que o mundo real. E isso fica claro. Tem algumas outras coisas que necessariamente temos que pensar. Tudo bem aí, Alan? Vou ver com ele aqui. Pode continuar, no YouTube tá saindo som. Qualquer coisa a gente transfere o vídeo para cá, mas eu tô tentando resolver aqui. E aí, gente, o que aconteceu? Acabou sua fala já, Marcos? Não, não tá saindo som.
Resolvido. Então, tudo bem. Então, vamos continuar aqui. Tá falando, então, como que esses dados estão, onde é que fica armazenado esses dados, qual que é o problema de você virtualizar a pobreza, como que a pobreza agora passa a ser virtualizada. Algumas pessoas já conhecem um termo que é bastante comum, que é usado agora no grande mercado, que é o chamado Big Data, ou Big Data, que é um grande momento em que você consegue armazenar todos esses dados e trazer esses dados para você ter desses dados informações. Esses dados, eles têm alguns interesses que são interesses particulares, que são interesses coletivos, que são interesses empresariais, que são interesses para propaganda. Agora, o que temos que pensar é essa mesma Big Data, esse mesmo Big Data, ele pode também, ou poderá também ser usado por grandes corporações, eles já estão utilizados por grandes corporações, mas eles poderão ser utilizados também por instituições públicas e políticas, porque temos que pensar isso, essas informações serão utilizadas por instituições públicas e políticas, se for, também aqui não podemos ver como um grande problema. Talvez o que tenhamos que pensar é se qual a necessidade desses dados serem colocados para aquilo que será utilizado pela política. Veja, se nós temos um Brasil, um grande número de população, a nossa população ela é ou pobre ou classe baixa, não tem, digamos que ele não tem o que oferecer para o Estado no sentido material das coisas. Não há o que oferecer para o Estado no sentido material das coisas. Muito pelo contrário. Quem será utilizado como matéria, quem será utilizado como benefício para o Estado será as próprias pessoas, com as informações que elas ali colocarem. Cito como exemplo, se por acaso alguém em alguma região do sul, norte, nordeste, pessoa que está em alguma periferia tem acesso à internet, à banda larga, que isso será permitido, isso será garantido a todos a curto ou a longo prazo de alguma maneira por conta dos serviços estarem sendo encaminhados para o mundo digital. Se alguma pessoa coloca uma informação ali de sua necessidade, não quer dizer que o Estado necessariamente irá resolver aquele problema. Também não quer dizer que o mercado necessariamente irá resolver aquele problema. O que fica aqui que nós temos que pensar é que essas informações, por mais que elas não resolvam diretamente os problemas das pessoas, elas passam a ser utilizadas como um dado em que eu posso, enquanto político, ter uma informação muito específica sobre a necessidade de uma pessoa, ou a necessidade de um grupo, ou a necessidade de uma comunidade. Do ponto de vista teórico, isso aqui parece maravilhoso, se o problema fosse resolvido. Só que nós sabemos que não existe muito interesse em resolver os problemas de modo geral. O que eu posso fazer com esses dados, de acordo com a necessidade, com a informação que a pessoa colocou ali, é pegar esses dados e transformar em propaganda política. E aqui a gente já sabe como que as plataformas digitais quando nós entramos em alguma rede, uma rede social, o quanto as redes sociais, por meio dos Googles e da plataforma, já conhecem as nossas vontades, os nossos interesses de acordo com as nossas pesquisas. E ali eu posso pensar em propaganda política, o modelo de propaganda. O Marcos, acho que caiu, hein, Alan? Você está me ouvindo? Se eu pensasse um modelo político dentro de uma perspectiva liberal que é voltada apenas para o indivíduo. Então, eu recebo no meu Facebook, eu recebo no meu WhatsApp, como já aconteceu, aquilo que eu necessariamente quero ouvir a partir daquilo que eu coloquei. Então, eu vou... É como se eu estivesse na frente do espelho o tempo inteiro. Por isso que nós falamos que nós vivemos numa sociedade narcísica. A gente está na frente do espelho o tempo inteiro. Eu coloco a informação e tenho de volta dessa informação justamente aquilo que eu coloquei enquanto necessidade. Então, eu me vejo naquele interesse, percebe? Eu me vejo enquanto espelho naquele interesse, naquilo que eu coloquei enquanto interesse. Você percebeu? Agora, você imagina isso enquanto uma proporção política, o espaço que isso vai ocupar enquanto proposta política. Eu posso, da minha casa, do meu escritório, do meu gabinete, fazer uma propaganda política direcionada para uma pessoa em especial, em particular. E aí
eu não preciso necessariamente ter, digamos que, um grupo inteiro para fazer isso. Não preciso ter um gabinete inteiro para fazer isso. Eu preciso de um algoritmo. Um único algoritmo, eu consigo me comunicar com centenas de milhares de pessoas a partir dos interesses e das necessidades delas. Só que esses interesses, essas necessidades, não quer dizer necessariamente que eles são resolvidos. Mas eu consigo me comunicar diretamente com os interesses e necessidades das pessoas. Volto novamente para a gente não fugir do mundo real, trabalhar com as duas coisas. No mundo real, esses interesses, essas necessidades no Brasil, na sua grande maioria, se a gente pensar aqui em escala gráfica, levará muito tempo para ser resolvido. Só que não quer dizer que eu não consiga, em curto prazo, tentar dar respostas que não são necessariamente respostas reais aos meus interesses e às minhas vontades. E aqui haja psicologia, haja psicanálise, haja filosofia para a gente conseguir dar conta da quantidade de interesses e necessidades que nós temos. Isso que eu estou falando até agora, eu colocar minhas informações em determinada plataforma, faz com que eu deixe uma certa rastreabilidade. Essa rastreabilidade, ela de uma forma ou de outra, traz para nós aquele modelo de física social, que é um modelo positivista. Agora, veja o risco disso. Esse mesmo modelo de vida virtualizada é um modelo de vida virtualizada que não está associado às necessidades reais, mas às necessidades virtuais. É um modelo que está preso ao modelo da física social, do Comte, que é positivismo. Então, nós conseguimos agora, com o mundo virtual, levar um modelo positivista, percebe? E o modelo positivista não dá conta das coisas, nem no real e nem no virtual. É justamente esse modelo positivista, se a gente fosse por aí por meio da ciência, modelo positivista, que a gente consegue ver os choques de interesses e as brigas, as diversas brigas virtuais que a gente acompanha pelas redes sociais e assim por diante. Tem uma questão que temos que pensar com mais calma ainda. Nós não temos a capacidade de fazer com que a nossa observação consiga resolver problemas. Nós, às vezes, apelamos para uma dinâmica de procura de bem-estar coletivo, só que esse bem-estar coletivo que se dava no mundo real agora é muito mais um bem-estar coletivo que tem que acontecer no mundo virtual. Eu não vou ficar dando exemplo das diversas formas de felicidade que a gente coloca na real para demonstrar quanto somos felizes. Compartilhar o modelo de virtualização fez com que a nossa amizade, de modo geral, transformasse os nossos perfis de rede social, e agora será também transformado os nossos perfis de professor por meio da rede pública. Você vai criar o seu perfil de professor, você vai colocar as informações, vai colocar o seu conteúdo, você vai colocar ali as suas ideologias, e aqui tem um grande problema, porque se eu for dar uma aula de filosofia, por exemplo, e tem uma certa compreensão de mundo que não condiz com a compreensão de mundo do governo, a plataforma digital, por conta própria, ela pode excluir o meu conteúdo. Então, aqui o conteúdo, se a gente pensar só o conteúdo, ele não será mais necessariamente uma autonomia do professor. O conteúdo passa a ser agora determinado por aquilo que o Estado compreende que deve ser transmitido. Se o que o Estado compreende que deve ser transmitido for, de fato, aquilo que nós entendemos enquanto educação, não tem problema nenhum. O problema é que, quando esse conteúdo ele é colocado ali na plataforma digital, não condiz com aquilo que o Estado compreende enquanto educação, ou não condiz com aquilo que nós compreendemos enquanto educação. E aqui a pergunta que fica é: para onde essa educação virtualizada vai caminhar? Ela vai caminhar para um nicho ou para uma necessidade apenas daquilo que o Estado determina enquanto educação? Porque o professor, ele é virtual, ele não é real. Não existe uma interação de você poder justificar aquilo que você havia colocado. Não tem mais essa interação. Eu posso simplesmente, com um clique, acabar com o conteúdo. E aí, de uma vez por todas, a perspectiva freiriana de diálogo vai por água abaixo. Porque uma vez que eu não me interesso por um diálogo, basta que eu delete aquele diálogo. Se eu não gostei do que foi dito, eu vou deletar aquilo que foi dito. Não vai haver diálogo. Eu simplesmente não concordo, deleto. Eu não concordo, bloqueio. Eu não concordo, eu faço um comentário sem muita profundidade, como são diversos comentários de Facebook, assim, rede social, YouTube e assim por diante.
Outra questão que ainda fica por trás disso é que uma vez que eu entro na plataforma digital por meio das redes sociais e agora por meio do professor digital também, eu acabo tendo uma certa vigilância, o professor passa a ser mais vigiado, de maneira mais universalizada ainda, não mais pelo diretor, pelo coordenador, pelos colegas da escola, que já acontece. A vigilância agora ela é individualizada de forma global. O que significa isso? A vigilância ser individualizada de forma global quer dizer que cada um na sua casa, com o seu celular, com o seu computador, pode me vigiar diretamente, fazer críticas diretamente a mim. Então, pensa isso de forma propagada, que nós, e aqui é a microfísica do poder, nós vigiaremos uns aos outros sem necessariamente ter a presença. Eu posso vigiar, eu posso criticar, eu posso fazer o que quiser de forma universalizada agora. Todos podem criticar e todos podem vigiar uns aos outros. E aí você tira totalmente a responsabilidade do estado da formação. É como se eu não precisasse mais de uma formação contínua, uma formação qualificada. Uma vez que eu entro na plataforma digital, tem muita gente que pode me dizer que o que eu estou fazendo está errado. Eu não sei, né? Isso aqui é problemático, talvez a gente entre em um momento de esquizofrenia muito grande, de a gente perder o controle sobre aquilo que nós fazemos. De uma forma geral, a gente dá aula por meio digital ou por meio de por formas em AD, que aqueles que não é o EAD, mas é a virtualização da educação, tem essas questões que eu trago, são problemáticas na medida em que a gente começa a perder o controle disso. Se a gente perder o controle disso, a gente será apenas seres totalmente virtualizados, não iremos mais nos comunicar com a realidade concreta, a gente não vai ter mais controle sobre as nossas ações, uma vez que as nossas ações ela passam a ser vigiada por todo mundo, a todo momento, a qualquer hora, uma vez que a minha internet, a minha fala, o meu conteúdo pode cair de acordo com a necessidade de quem tem o controle, porque não podemos cair na retórica que a internet é um lugar que não tem dono, é um lugar, a internet tem dono. A internet que eu falo, ela tem dono. Quando eu entro na plataforma, essa plataforma ela é controlada por uma determinada instituição. Se for o Estado, a gente entrando agora com professores virtuais, o Estado é que vai dizer o que eu posso ou não falar. Se for o Google, é o Google que vai dizer o que eu posso ou não falar, aquilo que é proibido, aquilo que é permitido. Vamos lá, vamos continuar então. Estou quase acabando aqui, que eu me empolguei. Obrigado, Thiago. De forma geral, o que as nossas aulas irão se tornar? E aqui continua falando da virtualização da pobreza, agora a virtualização da pobreza e a escola de periferia virtualizada, a pobreza virtualizada por meio das escolas públicas. Eu não sei se todo mundo aqui conhece as realidades da periferia, todo mundo já fizeram pesquisa, tem celular na periferia, então o acesso não será um problema. Então a gente não pode cair nessa retórica, os alunos não têm, não será um problema. Internet não será um problema. Também não podemos esquecer na retórica, porque eles irão liberar a internet para todo mundo, porque é de interesse. E o menino nem precisa pagar. Ele não precisa pagar, talvez, nem pelo smartphone, nem pela internet de banda larga, e nem pelo acesso ao curso. Ou qualquer tipo de celular. Porque logo, logo vai chegar isso nos lugares mais longínquos. Agora não, mas vai chegar. Então a gente tem que se preparar para isso. O que o governo e o que as grandes instituições têm a ganhar com isso? Eu volto no início que eu disse, dados, informações. Como diz um grande autor que fala sobre a inteligência artificial, hoje os dados é o novo petróleo. Tem valor de petróleo, porque através dos dados é que eu crio consumo, é através dos dados que eu crio política, é através dos dados que eu crio político, é através dos dados que eu crio informações. Então, os dados hoje têm valor de petróleo. E qual que é o quanto isso é sofisticado? Porque através dos dados eu posso falar para uma multidão, ou eu posso falar para uma pessoa. Aí é que está o valor que tanto o Estado, se a gente não tomar cuidado, a gente não bater de frente com isso, e aí com a votação da segurança digital, se a gente não tomar cuidado com isso, a gente tende a ser mais manipulados e mais alienados ainda. A educação tende a perder. Não estou dizendo que a gente aqui é contra a educação à distância. Só estou dizendo que se a gente não tomar cuidado, a educação tende a perder porque ela se leva mais alienada e mais subordinada ainda, não mais apenas uma forma de governo concreta, mas também a forma de governo concreta e a forma de governo agora que é virtual. Para concluir, nós conseguimos transformar celulares
por meio de acesso virtual em política pública. Então, nós temos a falsa ilusão de que o fato de eu ter um celular na mão, agora eu tenho acesso a serviço público. Então, nós conseguimos transformar um serviço público, ou eu penso que eu estou participando da vida pública quando eu aperto, quando eu passo o dedo no meu celular, no meu touchscreen, quando eu passo o dedo, eu tenho uma falsa ilusão de que isso é participação pública, quando na verdade não é. Também não quero dizer que é impossível você tentar pensar uma vida política por meio do mundo virtual. Eu só quero dizer que a gente acaba caindo numa grande ilusão se a gente entrar nessa lógica, que eu estou fazendo política a partir do momento em que eu estou simplesmente dando um clique e passando o dedo no meu touchscreen. Isso não é fazer política. Isso é participar de uma política que agora é virtualizada. Ela é virtualizada, mas nos bastidores ela continua acontecendo como sempre aconteceu. Já temos no mundo inteiro muitos aplicativos de pobreza, que é para medir, não é necessariamente para levar os pobres para o mundo digital, mas são aplicativos que controlam os nossos gastos. Tenho várias experiências que eu posso falar em outro momento no exterior, aplicativos que controlam os nossos gastos, quando podemos gastar ou não. O nosso problema aqui é outro. Aqui, se a gente pensar com muita calma, a noção de política, como um empreendimento comunitário agora, ela perdeu esse valor. Ela ganhou um certo valor individualizado daquilo que é política. Então, quando eu tenho o meu celular, o meu computador, eu consigo ter a minha rede social com o meu perfil, eu tenho a falsa ilusão de que eu estou participando da política. Primeira coisa que se pede, a ideia de política enquanto policy, enquanto vida comunitária, enquanto vida comum. O que nós perdemos agora é que os aplicativos eles se transformaram em uma nova praça pública. A vida virtualizada fez com que a nossa vida política se transformasse agora em uma nova praça pública. Só que é uma praça, aqui é contraditório, que é paradoxo. Essa praça pública, ao mesmo tempo que ela é pública, ela é singularizada, ela é subjetivada, ela é individualizada. É como se nós pensássemos em um modelo democrático virtualizado, totalmente vinculado ao modelo individualista do modelo neoliberal. E aqui é que está o risco, e eu quero fechar com isso. Nós conseguimos transformar toda a nossa vida pública em uma vida neoliberal virtualizada. Nós conseguimos transformar a pobreza e colocar a pobreza em um modelo neoliberal virtualizado. Agora, a pobreza tem grande valor, não para os pobres, mas para o modelo neoliberal. E disso nós não podemos parar de pensar, que a pobreza transformou-se em algo virtual e que esse algo virtual entrou para o modelo neoliberal. Só que esse modelo neoliberal só tem um objetivo, e todos nós sabemos qual que é o objetivo do modelo neoliberal. Não resolve o seu problema da pobreza, só que a pobreza agora gera riqueza. Só que não é riqueza para os pobres, gera riqueza em formato de dados, em formato de informações, que hora ou outra é vendida para alguém, e é vendida por alto valor. Ou seja, nunca foi tão bom para o modelo neoliberal tanta pobreza no mundo. Eu queria encerrar com isso. Obrigado. Obrigado, Marcos. Temos 1 minuto restante, então, infelizmente, não teremos tempo para ouvir as falas. Agradecer a todos que participaram pela live. Quem chegou agora na live, fizemos uma riquíssima fala aqui que tivemos do professor Marcos sobre a virtualização da pobreza na periferia. Lembrando que na próxima terça-feira, às 17 horas, teremos mais um debate sobre filosofia e cinema, e no próximo sábado, mais um debate sobre o Inova Mais Educação. Deixem comentários, se quiserem que esse debate continue, podemos continuar no outro momento. Esse tema é um tema riquíssimo, pena que não vai continuar. Não vai poder continuar nesse exato momento, mas pode continuar nos próximos